Eu? Não. Como foi conviver com políticos tão profissionais como Antônio Carlos Magalhães? Bom, o fato é que não nos entendemos, né? Não nos entendemos, não havia como conciliar. Eu me dei muito bem com o Luiz Viana, que era um certo culto, que tinha visão das coisas. Me dei bem com o Jutaí, que era um homem tranquilo. O Lomanto já tinha passado um pouco da época, mas ainda tinha uma liderança. E é uma pessoa com quem se pode perfeitamente conviver. Não deu para conviver foi com o Antônio Carlos. E esse era político profissional mesmo, né? Mas não deu. Mas existiam embates? Ah, sim, de todo tipo. Ele procurou cortar muita coisa que do federal podia ter vindo para cá, coisa desse tipo. E mesmo do seu governo, não? No meu Museu governo? de Ciência e Tecnologia, por exemplo. Não, Sim. O Museu de Ciência e Tecnologia, que era uma coisa de uma importância enorme, porque a Bahia estava saindo da fase agrícola exportadora para uma fase industrial. E a juventude não sabia, não tinha conhecimento disso. As famílias locais não tinham nenhuma visão disso. Então, o museu tinha um papel importantíssimo e foi todo planejado nessa direção. Teve uma assessoria do Conselho Britânico, que foi fundamental para a parte científica. Depois, na parte de tecnologia, a Petrobras ajudou muito. A Petrobras gastou muito com o museu e tudo isso acabou. O estádio também liquidaram assim, ele fechou o estádio, né? Acabou. E a ideia, quando eu estava para assumir o governo, a imprensa esportiva especializada, todo dia dava notícia que a Bahia precisa de um segundo estádio. Porque o estádio da Fonte Nova, né, é um estádio muito grande e muito oneroso, porque das partidas de futebol que existiam naquela época, só cobriam a despesa de operação, nem era de manutenção. As despesas de operação só eram cobertas pelos jogos Bahia e Vitória. E, no entanto, naquele tempo, a Bahia tinha o Galícia, o Ipiranga, que tinha uma torcida muito grande, tinha o Botafogo, o Baiano, tinha o Leônico, tinham vários outros partidos que morreram, acabaram, porque só cobriam as despesas de operação do Otávio Mangabeira as partidas Bahia e Vitória. Então, a empresa esportiva, com razão, dizia a Bahia precisa de um estádio mais barato, quer dizer, não é que seja inferior, não, mas de um estádio que não fosse tão oneroso na sua operação quanto o grande estádio da Fonte Nova. Então, quando eu entrei, cuidei logo de identificar o local, foi escolhido com muita cautela, andaram de helicóptero procurando onde era o melhor local. Depois aproveitou-se a topografia da cidade de Salvador, que tem esses morrinhos, e ficou um prédio de construção barata, porque ali a natureza tinha preparado uma arquibancada. Enfim, fizemos isso tudo na ideia de que existisse um segundo estádio em Salvador. E fecharam, simplesmente fecharam, acabou. O próprio Parque de Pituaçu, que era uma das coisas engraçadas daquele período, foi o seguinte: das atrações do Parque de Pituaçu, uma das mais importantes ia ser uma arena de teatro ao ar livre, que ficava num lugar belíssimo de natureza deslumbrante, que é o Alto São João, lá no Parque de Pituaçu. Nós tínhamos preparado aquilo com esses pré-fabricados, essa arena e uma praça coberta para fazer praça de artesanato para turistas, com produção das áreas de baixa renda que estavam já lá localizadas. Pois bem, Antônio Carlos assumiu o governo, acho que foi em março, e queria inaugurar para mostrar a produtividade logo. Então, essas coisas de pré-fabricados são baratas pelo material,
mas são caras para instalação. Ele já estava tudo aquilo montado, desmontou tudo a um preço alto para remontar nesse mercado de carne de Algujá, para dizer que ele inaugurou uma obra com 3 meses de governo. E pronto, ele acabou com aquele negócio de Pituaçu. E o Pacto Pituaçu já previa a presença da Católica lá? Nada, nada. Foi uma maneira de dizer que não jogou fora, que entregou a entidade que não tem dinheiro para isso. Quer dizer, é uma obra benemérita, é um grande trabalho, mas não tem recurso. A Pituaçu se conservou porque ali ainda existe uma represa que serviu para o abastecimento de água de Salvador até há pouco tempo. Então, aquela área escapou da especulação imobiliária e se tornou, então, possível aquela ciclovia, que também naquela época estava muito em moda, né? A ciclovia de Pituaçu tem 16 quilômetros, com trechos muito bonitos. Nós fizemos uma ciclovia da cidade de Camaçari para o polo petroquímico, que era para ter sido também muito promovida, né, para gente que morasse em Camaçari trabalhar no polo, com essa facilidade de transporte. Bom, enfim, várias outras coisas que vieram daquele tempo e que simplesmente foram ignoradas para acabar.